Olá pessoal, sou o professor Dinho Zambi, professor de História da Paraíba. Vamos iniciar aqui um grande conteúdo, a história do estado da Paraíba. Então, observe que nós vamos começar com os povos indígenas. Para você entender, a pré-história da Paraíba é também chamada de história pré-cabralina, ou seja, antes de Pedro Álvares Cabral. Observe no seu slide os povos indígenas da Paraíba e o sistema de capitanias hereditárias. Vamos pensar sobre isso? Então, os povos indígenas da Paraíba, eles estão presentes em todo o território nacional há milênios. As capitanias hereditárias, o outro tema dessa aula, é um sistema que já existia em Portugal, já existia em ilhas do Atlântico, inclusive na costa africana, e esse sistema ele foi transplantado para cá para o Brasil. Tudo bem? Então, os povos indígenas da Paraíba. Primeiro vamos entender uma coisa, preste muita atenção. Se você tem índio, isso é uma família, não é? A família de índios reunida com outra família de índios, com outras famílias de índios, como é que vai se chamar esse agrupamento aqui? Não, não é tribo não, é aldeia. O conjunto de aldeias é que vai chamar o que nós chamamos de tribo. E o conjunto de tribos vai se chamar grupo linguístico, ok? Por que grupo linguístico, professor? Muito simples. Imagina que você está vendo um monte de asiáticos. Você está acostumado a identificar os asiáticos? Não, né? Você vai saber identificar de cara assim quem é o coreano, quem é o japonês, quem é o chinês? Não. Então, imaginem os europeus chegando no território da Paraíba e observando os índios. Ele também não soube identificar a diferença visualmente. Então, começaram a separar os índios, ou seja, catalogaram essa diferenciação indígena pelo quê? Pela forma com que eles ouviam, ou seja, alguns índios era fácil de você entender os fonemas pronunciados por eles, outros índios não. Os índios que eram fáceis de serem compreendidos, escutar o fonema e escrever em português, seja francês ou espanhol, ele passou a ser chamado de índio tupi. É uma designação que os próprios índios usavam para eles mesmos. E os índios que não se entendiam direito, né, os europeus escutavam e não entendiam direito, eles começaram a chamar de índios tapuias. Tudo bem? O significado de tapuias, existe uma série de estudos sobre isso. Alguns desses significados apontam para língua travada ou língua presa, língua de difícil compreensão. Então aqui já tem dois grupos linguísticos, os índios tupis e os índios tapuias. Vamos observar aí no seu slide como é que está organizado. Olha lá, povos indígenas, você está vendo aí uma família indígena próxima de uma taba. Taba é outro nome também para casa de índio, você conhece com o nome também de oca ou maloca. E aí os índios do litoral brasileiro, observe aí no seu mapa, na costa, tem desde lá de cima, ó, de verde, ó, Tupinambá, até lá embaixo, ó, Carijó e Charrua. Localizando no território que nós chamamos hoje de Paraíba, é a zona ali bem à direita do mapa, né? Tá vendo um rosa intenso ali, Potiguaras, Tabajaras, e um pouquinho mais abaixo de azul claro você tá vendo os índios Caetés. Então você já identificou ali, ó, tribos, né? Tribos Potiguaras, tribos Tabajaras e mais ao sul, Caetés. Vamos continuar observando, olha lá. No mapa da Paraíba, você está vendo aí à direita, dá para ver ali pontilhado o nome à direita, Petinguara, e abaixo Tabaiara. Pois é, pessoal, então olha para mim aqui, Petinguara, Potiguara, Potiguarê, Potiguares, o outro, Tabaiara, Tabajaras. Por que essas pronúncias diferenciadas? Porque, como já mencionei aqui, algumas nações europeias estiveram no território paraibano e eles compreenderam de determinada forma e começaram a escrever também dessas determinadas formas, ok? Mas você percebeu, olha lá de novo, você percebeu que no litoral ao norte tem Petinguara ou Potiguara e ao sul, no litoral ao sul, tem Tabajara ou Tabaiara. Olha mais para o centro desse mapa. Ali no centro tem Sucuru, mas ao final, à esquerda, tem Ariú.
Tá vendo? Legal, né? Então, presta atenção em mim aqui, ó. Você vai ter índios no litoral e vai ter índios no interior. Os índios do litoral são índios do grupo linguístico Tupi. Os índios do interior são índios do grupo linguístico Tapuia. A palavra Tapuia na história da Paraíba, ela é muito relacionada a uma tribo que cresceu tanto, que tinha centenas de milhares de pessoas que não ficaram só no interior da Paraíba. Pegaram também o interior do Rio Grande do Norte, o interior de Pernambuco e o interior também do Ceará. São os índios cariris. Quando você estuda aí a sua geografia da Paraíba, você estuda inclusive a região do Cariri, não é isso? Vamos continuar observando ali os slides. Bom, aqui está mais fácil de você entender. Acima ali, Potiguara, passando do território da Paraíba, dá para ver de vermelho? Passando, chegando ao território do Rio Grande do Norte. Tabajara ao sul, do litoral sul, pegando também o norte do território pernambucano. E no centro ali do litoral pernambucano você está vendo os caetés, tá bom? Então vamos observando, olha para mim, presta atenção, observando bem direitinho o que eu acabei de falar. Presta muita atenção, olha o slide e toda vez que você precisar, você pausa, faz as suas anotações e faz os seus comentários, tá bom? Porque eu vou precisar desses comentários, ok? Observa lá. Interior, Tapuias. Litoral, Tupis. Isso vai dar no quê? Olha só, quem são os Tapuias, olha do lado esquerdo, tribos Cariris, Sucurus, Bultris, Arius, Pegas, Penates, Coremas, Icós e tantos outros, né? Tantos outros. No litoral você tem os Tupis. Tupis tem duas tribos apenas, Potiguaras e Tabajaras. Olha o que eu escrevi para você dos Potiguaras, ó. Encontraram primeiro os europeus. Por quê? Porque os Tabajaras vieram da Bahia só no final do ano de 1585. Gente, olha para cá, isso é tão importante. É tão importante isso. Porque os Tabajaras não estavam no território paraibano no início do processo de conquista. Calma, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Numa próxima aula você vai ver exatamente quando os Tabajaras vão entrar no episódio e vão entrar definitivamente no episódio de conquista da Paraíba, ok? Vamos continuar. Observe lá. Potiguaras. A própria palavra potiguara, poti quer dizer camarão, guarê, guará quer dizer comer, comedores de camarão. Olha o texto que está aí, ó. Os potiguaras, enquanto bem mais numerosos, não eram os mais antigos. Deviam ter chegado ao território da Paraíba em época contemporânea do descobrimento do Brasil. Não de muito tempo, realmente seria a sua permanência no lugar, pois ocupavam apenas uma pequena faixa nas encostas da Serra de Copaoba, que hoje é chamada Serra da Raiz, Contraforte da Borborema, onde ficam os atuais municípios de Serra da Raiz, Caiçara, Duas Estradas, Belém e Pirpirituba. Aí uma foto, né, desses índios atuais, os índios potiguaras, a foto aí da Baía da Traição, Marcação, Mamanguape e Rio Tinto. Você percebeu que eu botei dois nomes ali importantes? Dois nomes de caciques. A palavra cacique, a história do Brasil se apropriou, né? O nome indígena para líder é Morubixaba. Os dois Morubixabas, ou caciques mais importantes da história da Paraíba, caciques potiguaras. Observa lá de novo, olha o slide, tá ali, ó. Iniguaçu, Zorobabé. Ah, olha aqui, Iniguaçu é da época do início da conquista da Paraíba. Zorobabé é no final da conquista da Paraíba. Professor, dois caciques num período tão curto nada. Você sabia que a história da Paraíba é tão importante que foi o território que mais demorou a ser conquistado? Foram 11 anos. 11 anos para a conquista da Paraíba. Então, em 11 anos, nós tivemos o cacique Iniguaçu Potiguara e depois dos potiguaras também substituído por Zorobabé, ok? Vamos continuar. Olha lá o slide. A gente tem os Tabajaras. Os Tabajaras vieram fugidos da Bahia após as lutas que tomaram suas terras. Após várias batalhas com os portugueses, viram, né, que a única maneira de sobreviverem seria fazer uma aliança com eles. Então, olha, já tem uma importante informação aí. Olha para cá, Tomás, olha aqui. A gente tem uma informação aí que é: os Tabajaras chegaram e se aliaram aos conquistadores. Eles se aliaram aos portugueses. Eita, mais na frente você vai ver que os portugueses não estavam sozinhos. Observa ali de novo, vamos continuar a leitura.
Com aproximadamente 5.000 índios ajudaram os ibéricos, quem são? Portugueses e espanhóis, na conquista da Paraíba. Hoje habitam os municípios de Conde, Alhandra, João Pessoa, Santa Rita, Bahia e Pitimbu. Tá aí uma foto de uma festa tabajara no território do Conde. Ah, pois é, o território do Conde, né? Ao sul do território litoral paraibano, existem ali grupos, existem famílias, existem muitos índios tabajara. Você percebeu de vermelho o que está embaixo do slide? O nome do principal cacique dos tabajaras, Piragibe. Como? Piragibe. Piragibe, não importa se você vai escrever com J ou com G, a pronúncia é essa. Piragibe, tá bom? Inclusive, dentro do município de João Pessoa tem Rua Piragibe. Foi até usado esse nome para aquele território ali que pega Santa Rita, Bahia, até ali atrás da atual rodoviária de João Pessoa. Aquele território todinho foi chamado de bairro Piragibe. Hoje é mais restrito ao território da Ilha do Bispo, tá bom? Vamos seguir, acompanha lá. Olha aí, foto importante dos holandeses quando estiveram no território brasileiro. Os holandeses, eles dominaram do norte da Bahia até a entrada do Piauí. E no Pernambuco, né, ou em Pernambuco e no território da Paraíba, esses índios tapuias, que são índios do interior, olha lá, ó, eles estavam em festa, estavam em dança. Aí dá para você observar vários detalhes das armas, dá para observar aí vários detalhes das roupas desses índios. Os índios tapuias, índios do interior. Albert Eekhout é um holandês que veio junto com Frans Post. Ei, professor, não estou entendendo não, olha para cá que eu te explico. Os holandeses, eles vão conquistar o Nordeste e, consequentemente, a Paraíba. Os holandeses vão ter um papel de destaque, que eles vão trazer pessoas culturais para o território do Nordeste, principalmente Pernambuco. E eles vão retratar também algumas passagens de outros territórios, como o território da Paraíba. Então, esses índios que você está vendo aí é exatamente a fisionomia de como eram os índios da época dessa conquista dos holandeses. Coloquei para você ter a noção de como eram esses povos tapuias, tá? Olha a outra imagem, veja lá. Tá ali, ó. Índio tapuia, também do Albert Eekhout. Eles são geralmente chamados de cariris, viviam no litoral do Nordeste e em sucessivas batalhas com os portugueses foram expulsos antes da chegada dos primeiros europeus. Opa, isso a gente vai usar lá na frente. Se liga, cariris, esses índios, eles já tinham vivido no litoral. Esses índios já tinham vivido no litoral antes da chegada da frota de Cabral. Alguns dizem que entre o ano 1000 e o ano 1500, os índios cariris viveram no litoral. Quando chegaram os potiguaras, lutaram com esses cariris e varreram os cariris do litoral. Eles foram habitar no interior. Então, será que algum dia os cariris vão querer voltar a habitar esse litoral? Será? Guarda, vamos guardar a informação lá para frente. Vamos seguir. Olha ali, Pedra do Ingá, também chamada Itacoatiara de Ingá. Isso aí é do Museu de História Natural. Tem uma figura ali que está de vermelho. Estão vendo? Ele está ali fazendo estudos sobre a Pedra do Ingá. Ele se chama professor de Inzâmbia. E aí você está vendo o mapa. Ali no mapa, à direita, está marcadinho de vermelho, tá vendo? Retirado ali da Wikipédia, para você ver a distância de onde eu estou fazendo essa gravação, que é no litoral, que é em João Pessoa, até essa marca vermelha, são 111 quilômetros de distância. Essas inscrições, opa, professor, são inscrições mesmo? Presta atenção, olha para mim. Será que são inscrições? Eu acabei de falar que os índios da Paraíba, antes da chegada dos europeus, a vida dos índios aqui é considerada pré-história. Pré-história, então, é antes da história escrita. E se esses índios fizeram esses desenhos na rocha, e se esses desenhos são escritos, peraí, professor, então quer dizer que a história pode começar na Paraíba. Se essas inscrições elas são de 10 a 15 mil anos atrás e for comprovado que é escrita, se não são só desenhos iconográficos, se for escrita, a história pode começar na Paraíba, as primeiras escritas, ok? Aí quando você vai estudar a história lá, você vai ver que os egípcios e os sumérios tinham escrita de mais ou menos 3.000 a 4.000 anos antes de Cristo. A Paraíba pode ter inscrições muito mais antigas. Então esse é um dos mais de 300 espaços de estudo pré-históricos que tem no território paraibano. Todo mundo deve ter ouvido falar de Sousa, né, das pegadas de dinossauro, tem a Pedra da Boca em Araruna. São sítios arqueológicos.
Vamos seguir? Olha lá para frente, olha para o slide, vamos para frente. A gente tem ali, ó, atenção, para ficar marcado. Tabajaras aliaram-se aos portugueses e espanhóis. Potiguaras aliaram-se aos franceses. Cariris aliaram-se aos holandeses. Professor, você não tinha falado isso ainda? Calma, jovem. Você não vai se preocupar. Você vai se dar bem em qualquer concurso que caia a história da Paraíba. Eu vou dar para você a fórmula da conquista da Paraíba. A fórmula da conquista pelos portugueses e espanhóis, eles se juntaram com os tabajaras. A fórmula da conquista pelos holandeses, os índios cariris, lembra, do interior, se juntaram com os holandeses. Tudo bem? Então vai haver rivalidades ali. Vamos seguir. Observando agora. A gente tem ali, ó, a chegada dos primeiros europeus. Observa no seu slide, portugueses com as expedições exploradoras. Esses portugueses com as expedições exploradoras, com Gaspar de Lemos e Gonçalo Coelho. Você está vendo aí uma pintura que mostra a chegada desses europeus, tá bom? Em seguida, a gente tem, ó, portugueses com as expedições guarda-costa, Cristóvão Jacques. Presta atenção em mim. Cristóvão Jacques, ele fez 2 expedições importantes no litoral brasileiro. Consequentemente, ele passou aqui pela Paraíba também. Cristóvão Jacques, ele veio em 1516 e 1526, fazendo o quê? Expedições para proteger a costa, chamadas expedições guarda-costa. Olha só, Gaspar de Lemos, Gonçalo Coelho e Cristóvão Jacques, portugueses, passaram pelo território paraibano, mas não se fixaram. Por quê? Porque esse período é chamado período pré-colonial. Professor, por que período pré-colonial? Porque é antes do povoamento e colonização do território brasileiro. Portugal ainda não estava interessado em fincar pé aqui. Só no ano de 1532 é que Martim Afonso de Souza, lá em São Vicente, que hoje a gente chama de São Paulo, que ele vai fazer a primeira colonização. Então, você tem que estar ligado que se a Paraíba ela vai nascer a partir de uma conquista lá no ano 1585, de 1532 até 1585 aconteceu muita coisa, tá bom? Observa ali a imagem. Observa esse mapa aí, gigantesco, né? O mapa mundi planisfério. Você está vendo uma linha horizontal, que não importa para a gente agora. Está vendo uma linha vertical verde e está vendo uma linha vertical à esquerda dessa verde, que é o meridiano de Tordesilhas. Está vendo aí? Bom, todo mundo, presta atenção em mim aqui, todo mundo já aprendeu na escola que o meridiano de Tordesilhas é um tratado feito na cidade espanhola de Tordesilhas, que tudo que tiver ou que for descoberto a oeste, né, à esquerda, vai ser dos espanhóis. Tudo que for descoberto à direita, a leste, vai ser dos portugueses. Então aí há uma divisão de 2 nações católicas, né, de todos os territórios. Os territórios que seriam descobertos no continente americano seriam divididos entre Portugal e Espanha. Mas olha só, tinha holandês que fazia boas navegações, tinha inglês que fazia boas navegações e tinham os franceses. Existiam corsários franceses. O que são corsários? São navios, né, de marinheiros, aventureiros, que eles seguiam um curso. O que é o curso? Eles seguiam cursos de grandes navegadores comerciais. E eles capturavam, roubavam para os seus governos. É quase que uma espécie de piratas marítimos. Os franceses, eles eram piratas. Eles eram também corsários. Então, eles vinham para cá, para o Brasil, em pontos desprotegidos. Por isso que eu falei das expedições guarda-costa. Ah, professor, é isso mesmo. As expedições guarda-costa guardavam o litoral, mas não guardavam com tanto poder, porque eram poucos barcos. Então, os franceses souberam que o português tinha um produto muito valioso aqui, os franceses vieram para cá roubar esse produto. Do que eu estou falando? Eu estou falando da Ibirapitanga. Vou escrever para você, para ficar claro aqui, ó. Ibira quer dizer madeira em tupi, pitanga, que quer dizer vermelha, madeira vermelha. A Cesalpina equinata, ou seja, o pau-brasil.
O pau-brasil, ele foi muito usado na época para coloração de tecido. Se você pegar o miolo do pau-brasil, colocar dentro de uma bacia com água e deixar ali algumas horas, vai sair aquele caldo avermelhado. Pega um tecido branco, bota ali dentro e tira daqui a pouco e deixa pendurado, aquilo vai ficar vermelho. Esse pau-brasil, então, ele foi saqueado pelos franceses. Os franceses vinham para cá para traficar, para roubar o nosso pau-brasil. O pau-brasil era usado na Europa também para poder fazer mobiliários até hoje, né? Era usado também aqui no Brasil pelos jesuítas para fazer crucifixos e colocar no pescocinho dos índios para dizer que agora eles têm Deus. E alguns dizem até que o pau-brasil também era usado para poder fazer restauração interna dos navios, das naus. Então agora você está entendendo por que é que os franceses se interessaram tanto no nosso território paraibano. Ah, professor, então é por isso que esses franceses se juntaram com os potiguaras que você acabou de falar. Isso mesmo, tenha calma. Esse assunto eu ainda vou repetir e vou aprofundar para vocês. Essa, como foi a primeira aula, você vai poder vê-la em sequência todas as vezes que você quiser repetir e você também vai ver esses assuntos salpicado em cada um dos próximos assuntos. Não deixe de estudar. A cada momento que você estiver parando, faça as suas anotações e recorra ao nosso material. Você tem muito material aí, PDF e questões para a gente resolver, ok? Até a próxima aula.